Obrigado, Jimmy. Obrigado, Francis, por estar novamente dialogando com vocês. A gente vai falar sobre plataformização na saúde, que é um tema caro, difícil, travado, enfim. Parece que existe inúmeros obstáculos e eu conto com vocês para a gente decupar essa visão. Em março agora de 2023, março agora, no British Medical Journal, saiu um estudo chamado Redes de Atenção para Fortalecer a Atenção Primária em Ambientes com Recursos Limitados, do Banco Mundial. E eu separei aqui alguns itens interessantes para a gente poder analisar em conjunto. Ele diz assim: cuidados de saúde primários de alta qualidade são a pedra angular das estratégias dos países para alcançar cobertura universal em saúde. Segundo, desafios sistêmicos como falta de coordenação e força de trabalho de saúde inadequada limitam o alcance e o impacto da atenção primária. Terceiro, a atenção primária na maioria dos sistemas de saúde de baixa renda é subfinanciada e carece de pessoal, deixando a equipe de saúde trabalhando sozinha para atender às necessidades da sua comunidade. Até 2030, diz o estudo, a escassez global de força de trabalho está projetada para mais de 10 milhões de profissionais da saúde, e aí a grande maioria são médicos. 2/3 da escassez projetada ocorrerão nos locais com maior limitação de recursos. Por exemplo, Brasil, tá certo? E as redes de cuidados, segundo o estudo, são um grupo de locais de prestação de serviço de saúde públicos e ou privados, deliberadamente interconectados por meio de um sistema clínico e administrativo que promovam uma estrutura e cultura que priorize a operação centrada no cliente, no paciente, efetiva e eficientemente com a aprendizagem colaborativa, permitindo que os provedores em todos os níveis de atenção, sem excluir a comunidade dos pacientes, consiga obter resultados na saúde. Enfim, é mais um dos 70 mil estudos que existe nas comunidades científicas, nas comunidades de gestão. Esse estudo cita Nigéria, Gana, Zâmbia, Filipinas, Indonésia, Tanzânia e Brasil, né, como operadores que estão em busca de uma rede, de uma composição para compartilhamento dos dados em saúde. O Brasil tem aí a Rede Nacional de Dados em Saúde, criada em 2020, e que já tem alguma eficiência, principalmente na gestão da vacinação, da imunovacinação nacional. Enfim, tem toda uma visão futurista, né? Porque parou ali, não vi mais nada acontecer, embora eu sei que está acontecendo, mas a Rede Nacional de Dados em Saúde, que algumas pessoas chamam de Open Health, mas na realidade é uma rede de compartilhamento de informações com o consentimento do paciente, com a bioética do gestor de saúde e da comunidade médica. E antes de fazer a minha primeira pergunta para vocês, a minha primeira provocação para vocês, eu vou dizer aqui, também compartilhei com vocês antes, o artigo da Forbes, publicado agora há pouco, The Platformization of Healthcare is Here. E ele diz assim: quando se trata de saúde, não existe uma plataforma acessível e abrangente. Os consumidores são obrigados a remendar sua experiência de atendimento com portais desajeitados de pacientes, e-mails, textos, diretórios médicos desatualizados, pacotes de benefício de saúde confusos. Isso os deixa profundamente frustrados, tá certo? Porque esse mesmo paciente, nós todos, nós consumidores, nós já navegamos em plataformas de e-commerce, plataformas bancárias, plataformas de logística, de mobilidade urbana, e nós não conseguimos fazer isso chegar no país de forma assertiva. Então, a minha primeira colocação para vocês pensarem em conjunto, né? Esse consumidor, esse paciente, como eu já disse, ele já navega no varejo, principalmente no varejo de bens de consumo, com muita facilidade. Ele faz hoje compras na China, no Japão, e com a máxima segurança que a gente pode imaginar.
Mas esse mesmo consumidor não utiliza a saúde de forma plataformizada, quer dizer, ele não caminha numa plataformização. Então, estaremos utilizando-as em 2030. Vou convidar vocês a pegar uma nave agora. Jimmy, pega uma nave aí, põe a tua roupa de espacial e vamos lá para 2030. Como é que será a arquitetura e design do mundo da saúde em 2030, supondo que a gente tenha avançado na Rede Nacional de Dados em Saúde ou em qualquer outra coisa que chamem com esse mesmo nome. Jimmy, começa com você. Que diabos você acha que vai existir em 2030? Boa noite, Guilherme. Obrigado pelo convite. Boa noite, Francis. Prazer aí a gente estar junto. Que privilégio, né, começar e já ter essa possibilidade de responder essa pergunta. E eu acho que eu começo falando que eu sou bastante otimista. Acho que o cenário vai ser extremamente melhor para o principal usuário, né, que é o paciente. Então, a minha visão é uma visão muito parecida com a sua, Guilherme, em relação, né, à nossa necessidade, de fato, de encarar todo esse contexto de inovação que em diferentes áreas está bastante avançado e que, infelizmente, na área de saúde sofre um pouco de dificuldade, principalmente, para poder tracionar. Bom, começando aqui a tentar explicar de maneira sucinta o que eu imagino desse cenário, eu volto, né, para 2023 e falo um pouco do desafio que hoje é, de fato, entregar uma plataforma de saúde diante, né, de um cenário, de um macro cenário, quando você olha para a tecnologia de forma mais ampla, olhando para todas as verticais, olhando para varejo, olhando para o sistema bancário, realmente a gente tem uma experiência muito ruim dentro da saúde. Por quê? Eu vou listar alguns pontos aqui. Primeiro, sem dúvida algum, quando você faz um paralelo muito rápido e muito comum de ser feito, que é com um sistema bancário, né? Quem é o usuário final na saúde, né? O usuário final, na maior parte das vezes, a pessoa que vem à nossa cabeça é o paciente, né? Então, a gente imagina entregando, né, aquele serviço, né, aquele sistema, aquela plataforma para o paciente. Quando, na verdade, a saúde não funciona, na maior parte das vezes, no modelo B2C convencional, como, por exemplo, no sistema bancário, onde o usuário final é o cliente, né? O dono da conta que vai utilizar a conta, né? Seja a conta pessoa física ou pessoa jurídica. Na saúde, isso muda bastante. Então, na saúde, a gente tem um cenário de venda complexa, né? O tomador de decisão é diferente do fato do beneficiário daquele produto, e talvez quem vai utilizar aquele produto também é diferente dessas duas outras pessoas, esses dois outros players. Então, o que a gente tem hoje dentro do ecossistema de saúde é uma segmentação muito grande entre os stakeholders, e com isso fica muito difícil para quem está do lado da tecnologia entender quem ele quer de fato abraçar e quem ele quer de fato atingir. Então, surge uma confusão muito grande. Então, o que eu vejo, por exemplo, hoje no ecossistema de health techs e startups no Brasil, a maior parte das health techs, ao longo do seu trajeto, elas acabam pivotando em relação a quem elas querem entregar o produto. Então, elas começam pensando no usuário final e se aventuram no B2C, que é uma jornada extremamente difícil, delicada. No meio do caminho, elas entendem que aonde está o dinheiro, na maior parte das vezes, é na saúde suplementar, e acabam pivotando e apontando, né, todo o seu desenvolvimento, a sua entrega de tecnologia focada, de fato, na saúde suplementar, que, por sua vez, tem interesses diferentes, por exemplo, né, das health techs que originalmente lançaram aqueles produtos. E aí você já tem o primeiro conflito de interesse, que não precisa ser ruim, mas ele já é o primeiro ponto de atrito
em que, se não houver, de fato, um foco muito grande e uma assertividade muito grande em relação ao que eu quero entregar e para quem eu quero entregar, você acaba já perdendo um pouco de tempo e tração. Então, na sequência, o que você tem? Você tem uma série de soluções tentando, de fato, se adaptar a essa grande componentização e segmentação de stakeholders, que no final querem abraçar todos e não conseguem entregar uma jornada satisfatória para nenhum deles. Porque quando eu, como paciente, entro numa plataforma, estou buscando, de fato, coisas diferentes que o meu gestor, por exemplo, de saúde, da minha seguradora ou da minha operadora de saúde, da rede de saúde suplementar, está buscando, principalmente dentro desse universo de saúde suplementar, de acordo com todas as divisões de comercialização de planos de saúde. Né? O beneficiário final que está comprando esse plano, não, é um beneficiário que tem um acesso através de um benefício como um seguro de saúde por ser funcionário de uma empresa. Então, assim, é um plano administrado pela própria empresa? Não, é um plano administrado pelo RH da empresa. Não, é um plano comprado direto pelo usuário hoje, como as novas health techs estão, de fato, se propondo a lançar e abrir esse caminho de se conectar direto ao usuário final. Então, assim, você muda muito, né? Você tem um cenário extremamente amplo, muito, muito amplo, e aí, quando você começa a olhar para todos esses players, stakeholders desse cenário muito amplo, a quantidade de entregas e de possíveis jornadas que você tem e pode fazer é gigantesca. E aí, obviamente, que você acaba se perdendo. Então, o que eu imagino em 2030, respondendo a pergunta de forma bem direta agora, eu imagino uma real segmentação do usuário final, nesse caso o paciente, com uma real possibilidade dele participar desse processo todo com autonomia e podendo, de fato, interferir nessa jornada digital que ele tem. Hoje ele não tem. Quando a gente fala do usuário paciente hoje dentro da jornada de saúde, na maior parte das vezes, o que ele tem de informações são informações transacionais, são informações basicamente como num modelo de BI, um dashboard que ele pode receber, mas ele não consegue fazer muita coisa com essa informação, até porque ele não recebe essa informação de forma estruturada. Né? Quando ele recebe um PDF. O que eu vou fazer com esse PDF? Anexar em alguma outra plataforma. Tá, onde está esse dado estruturado? Por que eu não posso receber esse dado estruturado, escolher para quem mandar? Né? Então, o primeiro ponto que eu imagino de fato é a gente começar a considerar o usuário final dessa jornada de plataformização de saúde, o paciente. E aí, na sequência, se criar jornadas secundárias à jornada principal, que é a jornada do paciente, e não que a gente hoje, de fato, faz na maior parte das vezes. Começar por jornadas secundárias e entender aonde eu consigo encaixar o paciente, o que benefício eu posso dar para o paciente, né, nessa jornada secundária. E, por fim, entender, por fim, o último ponto, entender que quando a gente fala de plataforma, a gente não necessariamente está falando de uma aplicação web em que o usuário tem que se logar e entrar num determinado site para dali conseguir fazer alguma coisa. Quando eu falo de banco, eu posso falar da agência bancária como uma plataforma, eu posso falar do site do banco como uma plataforma, mas eu também posso falar do aplicativo do banco, né, como uma plataforma. Então, na verdade, tudo isso está dentro de um contexto de utilização de usuário, e o banco separa isso muito bem. Tem o usuário que vai até a agência? Tem, e ele precisa ir por N motivos. Tem o usuário que faz o uso, né, da aplicação web, mas a maior parte está onde? Está no contexto mobile. O que a gente tem hoje de plataforma de saúde hoje que permite, de fato, uma jornada de utilização user-friendly para o paciente no contexto mobile? A gente não tem nada. A gente não tem. Francis, a culpa é sua, Francis. A culpa é sua, Francis. Você trabalha numa incumbente, então parte da culpa é sua. E eu vou facilitar a tua resposta, Francis, lá em 2030. Eu, por decreto, eu acabei com a ANS.
Tá bom? Não existe mais INS. Vai lá para frente em 2030 e responde sem ter essa coisa de dizer pode, não pode, isso é possível, flexibilizar a jornada. Não, eu estou acabando com a INS aqui por decreto. Vamos lá, Francis. Ô, Guilherme, sensacional. Primeiro, muito, muito obrigado. Fico muito feliz. Então, um grande professor, é uma grande referência, um líder nessa área. Então, obrigado. Vamos fazer aí uma viagem para 2030. 2030 está ali, daqui 6 anos, 7 meses e 20 dias, já é 2030, vai passar muito rápido. E eu queria dividir, Guilherme e Jimmy, concordo com o que vocês comentaram, mas basicamente eu queria quebrar minha discussão em 5 grandes pilares, tá? Falar um pouquinho, voltar um pouquinho para 2018, onde o termo plataformização foi um pouco mais discutido, falar um pouquinho da fragmentação do sistema de saúde, falar sobre a simetria de informação, falar um ponto que tu tocou logo no começo, Guilherme, que é a navegação, e por último vou falar um pouquinho sobre data privacy para construir esse cenário, essa caminhada, né, esses passos até 2030. Por que eu quero voltar para 2018? Em 2018, a professora Van Dijk, da Universidade de Utrecht, da Holanda, ela publicou um livro, e esse livro é bem interessante, chama The Platform Society, Public Values in a Connectivity World. O que ela falava basicamente nesse livro, né? Ela falava sobre o impacto das 5 grandes companhias no mundo, ela chama isso de grandes plataformas, Meta, Google, Amazon, Microsoft e Apple são as 5 grandes. E como que elas, através de do sistema plataformizado que elas trabalham, como que elas hoje transcendem barreiras, dominam o globo, interferem. E o grande pilar desse livro, né, desse conceito, é como as mídias sociais impactam a vida real e vice-versa. É muito interessante esse livro, até aconselho aí, fica uma sugestão de leitura para quem quer ler sobre isso. E basicamente, para uma grande plataforma dominar o mundo, assim como essas dominaram, a Amazon é um grande exemplo disso, ela fala em 3 grandes pilares. Primeiro é dado, 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 o que ela chama de dataficação. O segundo é como que eu monetizo isso, ou ela chama um pouquinho mais agressivo de mercantilização, mas no final do dia, como que uma plataforma pode monetizar isso? E o terceiro é a questão da seleção algoritmo. Isso é bem interessante, por isso que eu queria voltar nesse conceito. E aí eu vou aplicar, ela fala sobre saúde, e ela cita, dentro de saúde, alguns grandes exemplos, mas eu vou trazer um dos exemplos que ela cita, que inclusive ela comenta sobre o Brasil, que é a questão do Uber. E por que eu vou falar sobre o Uber? Todo mundo aqui, a gente já tem idade suficiente e lembra como que era o passado antes do Uber. Eu chegava no aeroporto, pegava um táxi, eu não conhecia a cidade, não conhecia a rota, eu não sabia se o meu destino era dali 2 quarteirões ou dali 20 quilômetros, eu não sabia quanto eu ia pagar. E aí vem para um terceiro ponto que eu quero colocar, que é a questão da simetria de informação. Eu sou, dentro dessa assimetria, sou hipossuficiente, e o taxista, que é detentor da informação, que conhece a região, é do detentor do conhecimento. Quando a gente sai então dessa conceituação da professora Van Dijk e vem para o nosso mundo, do nosso mundo fragmentado em saúde, que é assim no mundo inteiro, tá? No mundo inteiro. E a gente fala da simetria da informação, o ponto que eu coloco para todo mundo, sempre, isso há muitos anos, como que você escolhe o seu doutor? Dados da Organização Mundial de Saúde, 100% das pessoas vão ter uma dor de coluna até o final da vida. Tive uma dor de coluna, como que eu escolho meu doutor? Eu vou escolher pelo livrinho do plano de saúde, ou porque tenho acesso ao médico de família e é o único que eu posso ter no sistema público, ou porque minha mãe, meu pai, um amigo indicou, ou porque alguém experimentou e teve uma experiência positiva. E aí a pergunta que eu faço é um critério objetivo de escolha do meu doutor? Né? Essa é uma pergunta e é uma reflexão que a gente sempre faz. Se, por exemplo, o Jimmy teve uma experiência sensacional com o Dr. Francis, sensacional. Teve empatia, a gente se deu bem, eu fiz um bom diagnóstico, o Jimmy saiu ok da dor lombar dele. E para o Guilherme veio passar comigo, eu errei o diagnóstico,
Aquela dor lombar era uma metástase na coluna dele, eu perdi essa metástase, isso não vai acontecer, tá, Guilherme? E, porventura, o Guilherme teve um desfecho muito desfavorável. O Jimmy vai fazer sempre uma propaganda muito boa minha, e provavelmente, como o desfecho do Guilherme foi desfavorável, ele talvez vai estar aqui para falar mal de mim ou não. Esse é um dos riscos que a gente sempre tem. Então, é o terceiro ponto que eu coloco. Então, voltamos para a professora, falamos um pouquinho da fragmentação do sistema, que é totalmente fragmentado, porque não existe nada que conecta. Essa informação é assimétrica, e dentro dessa jornada, eu falo por experiência própria, um exemplo que eu sempre cito, fiz residência médica no Hospital das Clínicas, minha mãe teve um problema, eu era filho da casa, conhecia todo mundo, conhecia o complexo, conhecia como funcionava, e quando minha mãe precisou e eu consegui um procedimento para minha mãe no HC, eu fiquei totalmente perdido. Totalmente perdido. Eu não sabia como navegar no complexo HC. Aquela é uma cidade. Então, quando eu virei pro lado de ser um paciente, a navegação ficou muito confusa. E aí, o último ponto que eu quero trazer é a questão de Data Privacy, ou LGPD. Existe um risco muito grande da troca de informação dentro dessas plataformas. Quando a gente lembra da professora Van Dijk, são dados, monetização e algoritmo. O algoritmo, quando a gente vai, ninguém consegue até hoje explicar, exceto o próprio Instagram, como funciona o algoritmo do Instagram. Facebook é a mesma coisa e todas essas plataformas. E aí é a questão do compartilhamento de dados. Eu acho que isso é um ponto muito sério. Ao mesmo tempo que o compartilhamento de informação eu acho que é fundamental, eu acho que também é um risco. Porque na hora, por exemplo, de um sistema de saúde aceitar um beneficiário e ele sabe que ele tem uma pré-condição, supondo que eu tenho uma alteração gênica, que isso me leva a um risco maior de ter um determinado linfoma ou uma leucemia, e que hoje existem tratamentos para um linfoma ou para uma leucemia que custam alguns milhões de reais. Eu, como operadora, se eu tenho acesso a uma informação dessa prévia, tudo é risco. Isso, em termos de data privacy, é bem complicado. Então, eu acho que as plataformas têm que ter essa troca de informações, mas tem que ter uma governança sobre esse sistema muito claro. E aí, Guilherme, voltando para 2030, como eu gostaria que fosse. Você vai me obrigar a acabar também com as operadoras. Vou não. Se eu voltar para 2030, né, o que seria o meu sonho de consumo, tá? Eu sei que não vai ser assim, mas o meu sonho de consumo seria poder escolher o Dr. Jimmy, porque eu sei que para a condição de saúde que eu tenho hoje, de uma forma muito transparente, esse é o desfecho que ele tem com os pacientes que ele trata nessa condição. É ter o Uber da saúde, é saber que o Jimmy, ele, em termos de cortesia, de empatia, de etc., é uma nota 5 estrelas. Em termos de desfecho, eu sei quanto vai custar, onde eu vou chegar e como eu vou chegar, na grande maioria das vezes. Medicina não é preto no branco. E outra situação, Guilherme, que eu acho que a questão da plataforma em saúde é muito complexa. Quando a gente olha plataforma de compras, você citou varejo. Qual que é a grande plataforma de compras que a gente tem hoje? Amazon. A gente tem a grande plataforma, né? E que virou não só uma plataforma de varejo. Quando eu pergunto, existe uma grande plataforma só para saúde? Não. Dados de 2020, existiam mais de 270 mil plataformas diferentes em saúde, bem em linha com o que o Jimmy falou. Ninguém ainda acertou como que eu posso ter uma plataforma que eu agregue o interesse de principalmente dos pacientes, mas de todos os stakeholders. E trabalhar a saúde, seja pública, seja privada, não é um desafio do Brasil, é um desafio do mundo. E mesmo as grandes cinco, que é o que a professora Van Dijk cita, que Google, Meta, que é a Alphabet, Microsoft, Apple, Amazon, elas ainda não encontraram um momento, ou nenhum momento, um modelo de como fazer isso na saúde. Saiu notícias, vocês devem ter acompanhado, 2 anos atrás, 1 ano atrás, que a Apple ia lançar um plano de saúde nos Estados Unidos.
Imagina a Apple com uma grande plataforma coletando dados de todos os vestíveis do Apple Watch, do iPhone, etc., conhecendo todos a rotina, né, dos pacientes, o que ela poderia fazer com esse grande banco de dados. Francis, você é um romântico, Francis, você é um romântico. Sempre. Os nossos dados já são usados de forma abusiva. Desde que apareceu a internet no mundo, são usados de forma estelionatária, e a gente vê a sociedade... Essa é a crítica da professora. Uma coisa que eu quero que vocês convidar os dois a pensar é assim, no primary care, quer dizer, eu concordo com você que a plataforma Amazon ou qualquer varejo, você pode escolher o produto que você quiser, tá certo? Mas eu vou fazer uma pergunta para você. No primary care, para os dois, primeiro o Jimmy responde. Primeiro, por que o paciente precisa escolher o médico? Da onde tiramos isso, Jimmy? Da onde tiramos isso? Por que agora a gente começa a tutelar o paciente? Porque a gente também tem que tirar a tutela do paciente. Por que agora o paciente no primary care, não, esse aqui eu não gosto, eu vou naquele lá por causa da experiência dele. Se você for num que você não gosta, você não volta mais. Acabou. Ele entrou no primary care, ele entrou numa plataforma de saúde que tenha minimamente um sumário de dados mínimos que possa ser compartilhados. Francis, se o cara infringir a LGPD com o dado do paciente, cadeia. É por isso que a agência lá do não saiu ainda. É cadeia, é crime inafiançável, como já é no Canadá. Você não tem que ficar inventando, não, mas por quê? Não, é sim. E nós vamos estar sempre encurralados pela ideia de que os nossos dados podem ser violados. Os nossos dados já são violados. Tem que ser punido. Jimmy, me responda isso. Por que um paciente no primary care precisa escolher o médico dele? Legal. Eu concordo. Essa questão de dados, esquece, né? Eu acho que é uma questão que já tem toda uma lógica sistematizada para tratar e abordar. Ou seja, se eu tenho uma regra, vamos seguir a regra. E aí as consequências de infringir estão dentro da regra. Eu como, né, a parte olhando para operacionalizar isso, tenho que estar dentro da regra, mas preciso, né, o mais rápido possível, entrar nesse mundo de consumir esses dados de forma estruturada e conseguir utilizar e criar algoritmos em cima disso. Jimmy, veja só uma coisa, Jimmy. O Francis foi fazer uma consulta com você. A vida toda, o Francis confiou que o Jimmy não vai abrir mão dos dados que ele tem lá coletados e que estão na sua ficha. Mas, de repente, porque é digital, passa a ser violável. Exato. Continua. Exatamente. Respondendo à sua pergunta, né, eu acho que a gente tem o primeiro ponto, essa comparação que na maior parte das vezes não é cabível entre saúde e uma plataforma de varejo, né? Onde, de fato, você entra, escolhe um produto e consome, e aí você vai tomar seus fatores de decisão, né? O que, de fato, faz você tomar a decisão são fatores bem lógicos, bem diretos, bem racionais. Na saúde, não funciona dessa forma. E aí, o médico, ele é apenas uma parte de toda a jornada, de todo o ecossistema, né? Como a gente bem começou o debate, então, você tem uma série de outros players, stakeholders, ao longo dessa jornada de saúde. Mas quem é o denominador comum de todos eles? O paciente. Então, a jornada deveria começar e se concentrar nesse fluxo do paciente, né? O paciente entra na jornada de saúde escolhendo o profissional que, de fato, vai o acolher e vai atender. Por quê? Porque a gente tem uma série de segmentações de entrada na jornada de saúde brasileira, seja na pública ou na privada. Então, isso traz, né, para o nosso contexto, né, essa possibilidade de fazer uma avaliação, uma escolha, não baseado apenas em decisões que não envolvam um quesito pessoal. E aí é nesse ponto que as plataformas podem, de fato, resolver um grande gargalo, um grande problema. O contexto digital pode trazer para todo esse contexto, né, que a gente vive hoje de saúde,
dados e requisitos não só pessoais para a tomada de uma decisão. Então, por que eu vou entrar, de fato, nessa plataforma de saúde? Eu vou entrar porque eu posso escolher o médico, que é a visão que a gente tem. Né? Quando a gente para e olha para o futuro, o que a gente vai imaginar? A gente vai imaginar o que a gente tem hoje melhorado. É muito comum que a gente faça essa reflexão. Mas, na verdade, o que a gente tem hoje não está funcionando quando a gente fala em plataforma e jornada digital. Então, certamente, essa próxima camada, né, esse next step de plataformas de saúde, ele deve levar isso em conta. Olha, o modelo atual vigente, de fato, não está tendo sucesso. Por quê? Porque ele contempla uma série de fatores e principalmente tomadas de decisões pessoais baseadas em não algoritmos. E aí, nesse contexto, a plataforma entra e faz sentido. Não no contexto de eu entrar, acessar, me logar, escolher um médico, escolher um local mais próximo. Tudo isso faz parte da jornada de usuário, mas num segmento específico que é o X, né? User Experience, User Interface. Mas quando a gente olha para a plataforma e plataformização, é o que o Francis bem citou. Eu preciso pegar esses dados o mais rápido possível, o mais estruturado possível, do maior número de fontes possíveis e, de fato, criar um algoritmo capaz de entendê-los e tomar decisões racionais, possibilitando os diferentes desfechos. E dentro desses diferentes desfechos, você vai ter ali uma jornada que envolve diversos profissionais de saúde, não só o médico. Mas hoje o que acontece? Eu acho que inverteu um pouquinho. O médico é o principal player da jornada de saúde. Acho, na minha visão, mesmo sendo médico, que o principal player continua sendo o paciente. Né? E a gente tem que recolocar o paciente no centro dessa jornada. Mas, Jimmy, veja só. Eu tenho certeza absoluta que se a gente pegar a base da pirâmide e for lá embaixo, né, no nível de até 1, 2 salários mínimos de família, de pessoas, nenhum dos itens que nós estamos discutindo aqui tem nenhum interesse a ele, porque ele não tem acesso. Ele não tem acesso. O problema dele não é escolher o médico, o problema dele é acesso de uma agenda que ele possa ter daqui a 3 semanas, daqui a 3 meses. Quer dizer, quando a gente sobe a hierarquia de decisão do paciente, a gente não desce lá na base da pirâmide. Porque a base da pirâmide... Discordo, Guilherme. Não tem. Discordo por um ponto. Discordo por um ponto, porque aqui a gente está falando de 2 sistemas. A gente está segmentando mais uma vez o sistema. Né? Eu estou olhando para o sistema de saúde suplementar e privado e segmentando o sistema público. Mas quando eu construir, eu tenho que entregar para os 2. Eu vou entregar para os 2, mas quando eu entrego para o público, eu tenho que entregar essa capacidade do público também de inserir esse usuário nesse contexto de plataforma de saúde. Aí que entra também o papel, né, da saúde pública. É óbvio, concordo com você nesse ponto específico, mas eu não vou pegar uma plataforma e chegar lá na base da pirâmide e falar, está aqui a sua plataforma. Mas todo o contexto de saúde pública tem que estar inserido nesse contexto de plataformização. Veja bem, porque ele vai migrar. Um dos grandes problemas que a gente tem hoje é que esse paciente, por um determinado momento da sua vida, ele é capaz de adquirir um plano ou faz parte de uma empresa e tem o benefício de saúde suplementar. Mas ele tem um leque e um gap durante um determinado outro período da sua vida em que esses dados ficam totalmente no sistema público, entende? Deixa eu passar para o Francis, mas eu passando para ele dessa forma. Veja só, nós só temos um sistema de saúde no Brasil, é o público. Ok? 207 milhões de pessoas têm acesso ao sistema público. Se ele tem também acesso ao sistema privado ou sistema particular, isso é um problema dele. Nós só temos um sistema no Brasil, o sistema público, porque todos os usuários do sistema suplementar são usuários do sistema público também. Então, se a gente conseguir construir uma espécie, alguma coisa parecida, que seja legitimamente acessível ao paciente. Quer dizer, eu vou dar um exemplo para o Francis. Francis, há 10 anos atrás, você recebia uma vacina
e a pessoa dava entrada nos dados, os dados iam lá da unidade que você vacinou, ia para a Secretaria Municipal, depois digitava novamente na Secretaria Estadual, depois digitava novamente lá para o Ministério da Saúde, para que depois, 6 meses depois, o dado entrar no seu sistema de imunidade. Tá certo? Se você quisesse trazer um certificado, você trazia. Agora, não. Tá bom, vamos em. Então, aqui você tem uma visão de RNDS, o Conect SUS, e você vai fazer a vacinação. Eu fui fazer a vacinação numa unidade pública e eu levei meu celular, Jimmy. E fiquei aqui no celular. Quando eu saí de lá, eu dei um enter aqui e já estava no meu prontuário, já estava no meu Conect SUS. Então, se isso é possível fazer, e olha, com todos os problemas de eventualmente estar com sigilo quebrado, eu não sei quem é que no Ministério é responsável por isso, se a mesma coisa pudesse ser feita normativamente, regulatoriamente, como, por exemplo, uma consulta, uma prescrição, agora, esse é o ponto. É claro, mas esse por que é o não ponto, pode? Esse é o ponto. Então, mas esse é o ponto. Você usou um exemplo fantástico. A gente passou por uma pandemia e eu tomei 3 doses de vacina. A primeira dose foi no cartão, a partir da segunda dose, eu peguei meu celular e estava tudo ali, integrado. Então, te mostrando que quando você entrega uma plataforma, independente, né, de quem vai administrar, mas que essa plataforma tem essa capacidade de visão holística, mas colocar o usuário no centro, e aí eu te pergunto, quando a gente desce para a base da pirâmide, quando a gente fala da vacinação, a base da pirâmide também não estava no Conect SUS e não conseguia, de fato, mostrar, né, a confirmação de vacinação. Por quê? Porque o sistema era inclusivo, porque a jornada pensava no usuário, a jornada foi construída centrada no paciente, entende? Então, esse mesmo sistema, você concorda comigo que ele poderia ser utilizado tanto pela saúde suplementar quanto pela saúde pública? Porque foi um sistema de sucesso? Então, o ponto aqui é esse. O meu ponto é esse. Trazer o paciente de volta para o centro dessa jornada, de construção de jornadas integradas, e aí, a partir disso, quando você traz esse paciente, você vai definir, né? Tem uma definição muito básica que eu não gosto, mas você vai começar por personas. Você vai falar assim, beleza, quem está dentro desse contexto, inserido nesse contexto? Ah, é a classe A, B, e aqui é a C, a D, e aqui a gente vai ter... E aí dali, uma série de possibilidades acontecem, mas o meu ponto principal é que, para que a gente consiga chegar nesses modelos de plataforma que as Big 5, de fato, entregam para o mundo, em contextos diferentes de tecnologia, com grande sucesso, a gente tem que, de fato, resgatar a jornada do principal utilizador desse serviço, que, ao meu ver, continua sendo o paciente. Pois é, mas a jornada desse indivíduo que está ou na base ou no topo da pirâmide, ela vai, como começou, né? A RNDS começou com o teste laboratorial, depois as vacinas, o que vai escalando, vai escalando. Então, a consulta, a prescrição, a compra de medicamento, enfim, vai escalando até chegar num determinado nível em que você já pode compartilhar 10 dados. Sumário, 10 dados. Como acontece na Grã-Bretanha, 10 dados. Você consegue fazer com que o tipo de sangue, você consegue fazer, enfim, 10 dados principais sejam compartilhados. Bom, vou fazer uma festa, porque nem isso a gente consegue hoje. Francis caiu novamente. Francis acho que está fugindo do debate. Ele pega e desliga lá quando ele vai ter que falar. Estou provocando o Francis aqui. Vai lá, Jimmy, vai em frente aí, senão a gente perde aqui o rumo. Sim, eu acho que o ponto é exatamente esse. Acho que voltando... Deixa eu dar um gancho para você. Então, está aqui a RNDS funcionando. Ela está funcionando aí com consulta e, digamos, que prescrição. Está consultando. Aí, o que acontece? Se ela for realmente uma plataforma, como nos moldes da União Europeia está programando, a Doc4Doc vai lá e pluga. E se pluga, ou através, e se pluga, ó, tô dentro, hein? Tô dentro, agora eu tô dentro também. O Hospital X vai lá e se pluga. O plano de saúde, se você conseguir fazer isso, todos vão se plugar. Eu vou usar aqui um exemplo, já que você citou a Doc4Doc, um exemplo que a gente tá aqui dentro de casa, a gente faz. Quem é o centro da nossa jornada hoje é o paciente, mas ele não é o nosso cliente. Então, está aqui um exemplo do que eu trouxe para a discussão. Quem paga
a conta não é o cliente, o nosso cliente é o hospital, mas a gente constrói a jornada para o paciente. E aí, a partir da jornada do paciente, a gente entende o que é interessante para o hospital, o que é interessante para a fonte pagadora, seja ela pública ou privada. Sempre de forma integrada e com total controle do paciente. Não determinado, mas ele é um paciente do SUS, com baixa literacia digital, de uma classe econômica menos favorecida, que não entende nada desse contexto de digitalização. Ok. Mesmo assim, ele está sendo tratado da mesma forma. Se um dia ele entender qualquer coisa sobre esse contexto, esses dados estarão disponíveis e estruturados da mesma forma. Ou seja, a gente não está segmentando hoje o usuário de nenhuma maneira. O que a gente faz é estruturar a jornada de assistência, de entrega, né, de produtos, benefícios, de funcionalidades de saúde em cima do paciente, e através disso a gente vai plugando. Então, vou dar um exemplo. O hospital tem um sistema de PACS. Eu preciso dessas informações desse sistema de PACS. Né? Eu preciso integrar. Ok, vou lá e integro para o hospital. Mas quem é a informação? A informação do paciente. Então, primeiramente, essa informação está disponível na conta, na entidade dentro do banco de dados, que é o paciente. Eu estou usando com o aval dele, com o aval do hospital, através de integração da API, mas está ali. Se daqui a pouco ele for inserido em outro contexto e quiser levar tudo isso junto com ele está levando. É óbvio que eu estou participando de um pequeno fragmento da jornada dele. Mas nesse fragmento de jornada que a Doc4Doc, por exemplo, cuida, todos esses dados que eu utilizei, que eu intercambiei, que de fato eu produzi, eu entrego para ele no final. E eu acho que o resumo disso é que, se de fato a gente conseguir estruturar modelos em que esse paciente continue no centro e ele receba esses dados, no final, ele que vai montar esse quebra-cabeça e entregar para o próximo step da jornada dele de saúde, entende? Francis, você está fugindo do debate aqui. Vamos lá. Guilherme, adorei tua provocação e acho que é super construtivo. Adoro isso Vai daí. Lá. Por que o paciente tem que escolher o médico, né, da atenção primária? Eu acho que nós somos responsáveis por isso, pelo modelo de saúde que a gente implementou, principalmente no sistema supletivo. A gente tem um conceito de seguradora, né, que você contrata um seguro e eu te devolvo, se acontecer alguma coisa, assistência referente a isso. Isso cria algumas distorções. E principalmente isso leva a alguns modelos, né, que mesmo na saúde supletiva eu tenho diferenças. Eu tenho sistemas verticalizados, no qual eu determino o médico que o paciente vai passar, e eu tenho sistemas de livre escolha. E um dos nossos negócios, como saúde supletiva, é justamente vender a livre escolha. Então, eu acho que nós somos responsáveis por isso. Isso é histórico, desde a criação das caixas de aposentadoria e pensão lá atrás, do começo da saúde supletiva no Brasil, passando por NAMPs, etc. Mas que realmente, Guilherme, eu concordo contigo. O paciente, quando a gente vai para a realidade brasileira, da pessoa que ganha um salário mínimo, o grande desafio do Brasil hoje é acesso. E aí eu coloco acesso em várias dimensões, tá? Primeiro é ter o acesso realmente à saúde, ao doutor, à enfermeira, ao psicólogo. Quantas pessoas no Brasil hoje têm acesso? Saúde mental está explodindo. Quantas pessoas hoje têm acesso a um psicólogo? Ao psicólogo. Eu não estou falando da qualidade do psicólogo, não estou falando nada. Acessar o profissional. E aí, Guilherme, eu acho que conforme o problema de acesso é universal, conforme eu subo na questão social, a questão do acesso é diferente. O acesso de quem mora na periferia ou em regiões longínquas é acesso à saúde lato sensu ao primeiro profissional. O acesso para quem tem já uma condição um pouquinho diferenciada, talvez, sistema público mesmo, que eu moro numa região central, com alto IDH, nos jardins de São Paulo, mas que eu uso o sistema público, é ter acesso à medicina especializada ou às especialidades médicas ou alta complexidade.
E aí a gente vai entrando no mesmo cenário dentro da saúde supletivo. O acesso ele é limitado para aquilo que tem dentro do rol da ANS, via de regra. E hoje, com o desenvolvimento tecnológico, incorporação de novas tecnologias, todo dia surgindo moléculas novas, genes novos, tratamentos novos, a dificuldade de acesso ela continua a mesma, a ter acesso à necessidade final daquele beneficiário. O que muda é aonde eu estou dentro da pirâmide e qual o nível de acesso que eu vou ter. Essa provocação é super interessante, você tocou num ponto fundamental. E hoje, mais do que nunca... Eu estou me referindo especificamente no primeiro atendimento, no primary care, tá certo? Sim, sim, é claro, sim. Que você vai fazer um procedimento invasivo, qualquer coisa assim, aí você tem todo o direito de escolher ou não escolher. Mas o fato é que você, no primeiro atendimento, hoje, você tem uma visão tutelar, entendeu? Por quê? Porque A gente tutelar... vende isso. A gente Claro, vende isso. É um modelo de negócio. É um modelo de negócio. Esse é o grande problema, tá, Guilherme? E por isso que eu falei, somos todos responsáveis por isso. E não começou agora. Começou lá quem sabe um pouquinho da história, nas caixas de aposentadoria e pensão, lá no começo da saúde supletivo, que é um modelo de negócio que a gente vende. Eu concordo contigo. Talvez a tutela, a escolha do melhor profissional seja quem faz a gestão do sistema e sabe que aquele profissional é o melhor para aquela população. Tá? Então, assim, eu concordo 100% contigo nessa questão de quem deveria ser o direito de escolha. E assim, será que eu tenho o direito de escolha? E aí a gente começa a entrar em situações extremamente filosóficas. Uma questão que se discute muito é... Não, filosófica não. Vamos ficar 3 anos para tentar discutir a coisa filosófica. Eu acho que, no fundo, tudo isso que nós estamos conversando tem uma base operacional. Quer dizer, há uma dificuldade Sim. operacional que vocês dois comentaram, que é um legado enorme que nós estamos trazendo aí de, sei lá, meio século, tá certo? E, de repente, a gente tem que criar um nível, enfim, um nível mínimo de atuação, que já foi criado, que é a RNDS, enfim, de alguma forma ela está funcionando para alguma área importante e eu acho que ela precisa ser avançada. Alguém está me perguntando aqui no chat qual um case de sucesso no mundo. Olha, eu podia te dar vários cases de sucesso, mas a Austrália é um país plataformizado. A Austrália tem um registro eletrônico, chama-se MyRecord, um registro eletrônico que funciona para o país inteirinho. Teve lá os seus deslizes faz 2 anos, tiveram que corrigir, enfim, ninguém usava, mas hoje já está muito melhor a acessibilidade. E tudo que você faz no MyRecord entra para ser compartilhado em todo o país. O Canadá está no final de um processo igual, o Reino Unido também no final de um processo igual. Em 2030, todos os G20, todos os países do G20 estarão plataformizados. E sabe por quê? Por um motivo muito simples. Não há solução de custeio. Não há solução de custeio. Nós estamos vendo pela saúde suplementar no Brasil. Quer dizer, ou nós fazemos o mínimo para conseguir ser viáveis em termos de acesso e em termos de custeio, ou não, vai ser de uma quebradeira total até as pessoas na rua reclamando pelos seus direitos, como já está acontecendo na França e na Grã-Bretanha. Deixa eu fazer uma última pergunta aqui, antes que acabe o nosso tempo, que já está acabando. Fala aí 2 minutos, Jimmy, e 2 minutos, Francis. Como é que vocês estão... Eu tenho que tocar nesse assunto, senão os caras me matam, né? Como é que vocês estão em relação a utilizar as ferramentas generativas? Isso deu um certo positivismo no olhar de vocês sobre o que vem pelo futuro? Quer dizer, deu uma certa animada de que é possível fazer algumas coisas interessantes, pelo menos para reduzir a operacionalidade monstruosa que a gente tem na saúde hoje? Jimmy, 2 minutos. Vamos lá. Sem dúvida, traz sim, né? O problema é que a gente está uma camada anterior. Você falou de um legado, mas a gente não tem legado tecnológico na saúde. Esse é o grande problema. A gente está tendo que construir. A gente tem legado operacional, né, e de modelos assistenciais, mas não tecnológico. Então, a gente está tendo que construir. Então, assim, sem dúvida que vai trazer uma série de impactos e positivos, mas eu acho que para a gente, e talvez isso seja muito bom, numa segunda onda, já que a gente tem uma camada, a gente tem uma lição de casa,
anterior a isso, né? Que é o que a gente está discutindo aqui. Aonde eu vou inserir esse contexto hoje se eu não tenho usuário dentro de plataforma? Então, não tem onde colocar. Então, eu nem vou entrar nas questões legais, né, que a gente tende, né, como tudo na medicina, a acabar apontando para esse lado, né, da questão ética, da Lei Geral de Proteção de Dados, mas e o CFM nisso? E eu insisto, eu acho que a resposta está no usuário. Eu acho que, de fato, primeiro a gente tem que fazer essa lição de casa e entregar, de fato, plataformas que sejam realmente, que tragam, de fato, para o usuário final um poder de decisão, de desfecho e de caminhar ao longo de uma jornada de saúde, seja lá qual for ela e o contexto dela. Num segundo momento, você vai começar a agregar estruturas tecnológicas complexas. E aí, de fato, entra o ChatGPT e toda a capacidade de IA que está atrelada a isso. Mas sem esse primeiro passo, Guilherme, muito difícil, né? Acho que, para ser bem sucinto, aí dá espaço para o Francis. Vai lá, Francis. Guilherme, você tocou num ponto fundamental. O sistema hoje vive uma crise. A Inés vai publicar o prejuízo do setor supletivo de 16 bilhões de reais. Isso é público, a gente teve 2,6 bi de reais de prejuízo. E para mim, acredito muito na força dos dados, muito. E uma opinião muito... A área de Data Analytics clínica tem uma área de Data Analytics, e hoje, para mim, não me faltam dados, inclusive sobram dados. A questão é como que eu uso esses dados, e para mim, inteligência artificial tem um papel importantíssimo aí no futuro próximo. Tá? Primeiro, identificar os pacientes, estratificar os pacientes, navegar os pacientes. Você tocou logo no começo uma questão fundamental, que é o paciente fica perdido. Se eu conheço o histórico desse paciente, se eu sei do risco desse paciente, eu tenho que navegar esse paciente para o melhor cuidado. Isso é uma responsabilidade minha como gestor em saúde. Então, esse é um terceiro ponto. E o quarto ponto, como que eu previno doenças, como que eu trato doenças precocemente, né? E principalmente, como que eu personalizo a jornada e a experiência e o tratamento do paciente. Cada vez mais para o futuro, o câncer hoje, na maioria dos países, é a primeira causa de morte e de perda de anos de vida e qualidade de vida. E sem dúvida nenhuma, eu saber cada vez mais o conceito da medicina personalizada, atrelada à inteligência artificial, atrelada à navegação do paciente, e tudo isso, Porter já comentava lá em 2006, no artigo dele, sobre Value-Based Healthcare, de que para tudo isso eu preciso de uma grande plataforma de dados por trás para eu poder rodar tudo isso. Então, um pouquinho é isso daí. Ok. Deixa eu agradecer vocês dois aqui imensamente pelo infighting, né? Pela nossa conversa, que é sempre produtiva. Agradecer a todo mundo que está nos assistindo. Não sei se tem pergunta ou não, a Amanda vai dizer para a gente. Mas eu vou pegar uma coisa que o time falou, que é saber usar as tecnologias existentes. Né? Quer dizer, seja o governo, seja a saúde suplementar, seja o paciente, saber usar o que nós já temos disponível. Tá certo? E aí eu vou contar uma piada, Jimmy. Vou contar uma piada para encerrar aqui com uma piada. Um rabino e um padre vão a uma luta de boxe. Presta atenção na relação com o que você disse. Um dos lutadores entra e faz o sinal da cruz. E o rabino vira para o padre e pergunta: o que ele está fazendo? E o padre responde: nada, se ele não souber lutar. Bom, exato. Muito bom. Não vai adiantar nada, entendeu? Nada. Se não sair alguma coisa lá, pode fazer sinal da cruz, pode rezar, não vai adiantar nada. Esse é o nosso grande desafio. Fazer alguma coisa com o que nós já temos. Um beijão para vocês dois. Obrigado aí. Amanda, é com você.